você abra a Bíblia agora, livro de Êxodo, terceiro capítulo do livro de Êxodo, versículo 9. Terceiro capítulo de Êxodo. Ok, vamos ler. Diz assim a Bíblia, Deus falando a Moisés: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Pai, fala conosco por intermédio da tua palavra. Visita-nos com a tua palavra. Que o teu Espírito unja e revele a tua palavra. Nós queremos revelação de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Gente, aqui, nessa passagem, é do chamado de Deus a Moisés. Moisés, que estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e ocorre que no momento ele vê naquele momento ele vê que tem um arbusto que está em chamas, que está pegando fogo. Isso possivelmente não era incomum, essa combustão de alguns arbustos em algumas regiões áridas. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que o arbusto não se queimava. Moisés, então, ele vem e se aproxima daquele arbusto. E Deus fala com ele. Deus diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Deus estava ensinando reverência a Moisés. Com Deus, Deus é Pai, e a gente tem liberdade com Ele. No entanto, liberdade não quer dizer falta de reverência. Quando a gente está diante de Deus, é preciso reverência. Nós precisamos nos portar de maneira adequada diante do Senhor. E então, Deus diz a Moisés que ele tinha ouvido o clamor dos israelitas lá no Egito, que estavam debaixo de escravidão severa, e que Deus iria libertá-los, e que Deus escolhera Moisés para ser instrumento dele para libertar Israel. E Deus disse a Moisés: Moisés, você vai lá, vai falar com o faraó, vai falar com os israelitas, que eu estou mandando você e que eu vou libertar o povo. Quando Deus disse isso a Moisés, Moisés começa a fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? 40 anos antes ele tinha
feito uma tentativa de libertar os israelitas. Ele era o filho da filha do faraó, e era um nome que talvez conseguisse alguma coisa. Mas ele tinha fugido. Ele não era ninguém. Ele era um príncipe no Egito, agora era um pastor de ovelhas por 40 anos em um lugar deserto. Quem sou eu? Quem sou eu? Foi a pergunta, uma das perguntas de Moisés. E tem uma outra pergunta que Moisés faz a Deus. Ele disse: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Qual é o nome dele? Que lhes direi? Moisés sabia que os israelitas estavam há 400 anos no Egito. Quando ele falasse do Deus dos antepassados, teoricamente eles teriam que pensar em Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Contudo, foram 400 anos e os antepassados também tiveram contaminações com outros deuses. E outros deuses estavam possivelmente na história de alguns dos antepassados. E então, Moisés disse, Deus mandou, qual é o nome dele? Qual é o nome desse Deus? O nome, para os hebreus, representava muito. Hoje, nome, a gente dá nome, né? Hoje até tem mais escolhas melhores, né? Antes de dar o nome para o filho, para a filha, vai verificar qual o significado, e dá o nome de acordo com um determinado significado, um desejo para o filho, é verdade. Mas mesmo assim, nem se compara com o que isso significava para os hebreus. Os nomes dados, muitas vezes, eles revelavam um momento histórico, um acontecimento que ocorreu ali. Essas coisas ocorreram na história de Israel. Quando Jacó nasceu junto com Esaú, gêmeos, e Rebeca estava esperando os dois, Esaú sai antes do ventre e o Jacó vem agarrado no calcanhar de Esaú. E daí, eles deram o nome do menino de Jacó, porque veio agarrado no calcanhar, e Jacó quer dizer suplantador, enganador. Que nome infeliz que foram dar para o piá. Né? E o pior é que ele encarnou aquele nome. Incorporou aquele nome. E foi o que ele fez. Ele foi um suplantador, ele foi um enganador. Tanto é que depois que ele roubou a bênção de primogenitura do Esaú, o Esaú disse, não é o nome dele Jacó? Não é o nome dele Jacó? E Deus depois mudou o nome de Jacó. Disse, você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Então, isso teve a ver com um momento e um nome foi dado. Tem um outro nome dado, Jabes, que quer dizer dor. E a mãe dele deu o nome de Jabes porque ela o teve com muitas dores. Ela disse, o nome dele é dor, é Jabes, coitado do piá. Ô dor, vem cá, ô dor, vai lá. Mas a Bíblia diz que o Jabes orou e ele não concordou, ele não vestiu aquele nome, ele não incorporou aquele nome. Ele orou e Deus mudou a história dele. Tudo isso com significado. Também dava-se nome com intenções proféticas, e os pais diziam, eu vou dar esse nome porque meu filho vai ser assim. Vemos que os nomes tiveram influência, mas não eram definitivos, não foi definitivo na vida de Jabes. Jacó mudou a história dele. Davi deu o nome de um filho dele de Absalão, Shalom, que quer dizer paz. Davi deu um nome com a intenção de que esse filho
tivesse ligado à paz. No entanto, ele escolheu ao contrário. Ele usou o livre-arbítrio dele, foi um filho violento. Mas, enfim, eu estou dizendo isso, até já disse algumas vezes, só para falar do significado. E Deus mudava nomes, porque nomes, eles tinham significado. Um nome comunicava, entre outras coisas, identidade, caráter, as características, atributos. Quem era a pessoa ou o que se desejava que aquela pessoa fosse. Então, um nome falava muito. Moisés, ao fazer essa pergunta sobre o nome de Deus, dizer, o que eu vou dizer a eles? Qual é o teu nome? Tiveram muitos deuses com muitos nomes. Como é que você vai se revelar? Qual é o nome dele? Que lhes direi? Aquele povo que estava na escravidão todos esses anos, eles não viam uma possibilidade de ficar livre daquilo, de mudar a vida deles. Se alguém dissesse, olha, vocês vão sair daqui, vou nada. Quem que vai quebrar a força dos egípcios, o domínio dos egípcios sobre nós? Então, eles tinham que saber quem estaria por trás, que Deus era esse que os livraria. Por isso é que Moisés disse, eles vão perguntar um nome, o teu nome. Não adianta só dizer o Deus dos seus antepassados, mas o nome dele, o nome, se perguntava sobre o nome. E é dentro desse contexto que Deus vai dizer e vai falar. E várias vezes eu já citei em meio a mensagens a questão de Deus, do nome de Deus, mas eu tinha vontade de um dia pregar só sobre isso. E na minha leitura devocional, no mês passado, eu estou lendo o 3º capítulo de Êxodo e de repente eu me deparo com o versículo 15 que diz, Deus dizendo, esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele quer ser lembrado pelo nome dEle. Deus está valorizando o nome dEle. Ele disse, meu nome, eu quero ser lembrado. Eu serei lembrado por esse nome. Por esse nome. E de alguma forma, o nome de Deus acabou não sendo lembrado como deveria ser. E nem tem sido lembrado de forma adequada na atualidade. O nome de Deus. Todos nós chamamos Deus de Deus. E não é errado. Deus é Deus. Nós oramos Deus. Em nome de Jesus. Deus. Não tem nada de errado. Mas o nome de Deus não é Deus. Deus é uma designação, não é um nome. O meu nome não é pastor. Eu sou pastor, mas pastor é uma designação. Eu tenho um nome. Deus é uma designação. O nome de Deus não é Deus. Deus é designação. Deus, na Bíblia, tem um nome. Deus está dizendo aqui que Ele quer ser lembrado pelo nome. Então, falar do nome de Deus e abordar esse assunto não é qualquer coisa, não é uma coisa, não, é um nome de Deus e Deus disse que Ele iria ser lembrado pelo nome dEle. É importante que eu e você, como filho de Deus, como igreja, saibamos sobre o nome de Deus. Deus tem um nome, Ele é Deus e esse Deus tem um nome. E o nome dele revela quem ele é, o caráter dele, os atributos dele. Na Bíblia, o nome de Deus
Isso aqui é lá no hebraico, tá? É esse aqui. São essas 4 letras hebraicas. Aqui tem um Yud, um Re, um Vav e um Re. Essas 4 letras. No hebraico antigo, eles não escreviam vogais, só as consoantes. As vogais eram pronunciadas, mas não eram escritas. E então eles tinham o nome de Deus registrado de maneira escrita, e as vogais eles falavam. Mas chegou um momento, provavelmente no período intertestamentário, não se sabe bem ao certo, que os judeus olharam para o mandamento da Bíblia e o interpretaram de maneira exagerada. E o mandamento é que não se deve usar o nome de Deus em vão. E quando eles olharam isso, não posso usar o nome de Deus em vão, então é melhor nem usar. E quando eles iam ler as Escrituras até, ou fazer alguma menção, quando liam as Escrituras, quando chegava no nome de Deus, eles diziam Adonai, que quer dizer Senhor, porque eles tinham medo de talvez não estarem devidamente preparados para a pronúncia desse nome. E o que aconteceu? Eles deixaram de pronunciar o nome de Deus. Uma geração se passou e a pronúncia do nome de Deus não foi ouvida. A partir de então, eles só tinham as consoantes. E não se sabia exatamente quais seriam as vogais. Mas se tinha o nome de Deus. Como é que é a transliteração desse nome? Lá no hebraico, eles não leem da mesma maneira que nós lemos, não é? Porque nós lemos da esquerda para a direita, eles leem da direita para a esquerda. Então, essa primeira letra seria um som de Y ou I. A segunda, um som de H. A terceira, um som de W, ou o nosso V. A quarta, um som de H. Isso é o que se sabia. Mas quais seriam as letras que estariam ali? E daí, há nomes de Deus sendo colocados. Alguns o chamam, dizem que o nome dele é Jeová. Na língua, no hebraico original, não seria Jeová, porque no hebraico não tem som de J. Daí, alguns dizem que seria Jeová. Tem uma música que nós cantamos, o tributo a Jeová, né? Não é Ieoa, tá errado Ieoa, não, é Jeová, é diferente, certo? Será que é Ye ou Yah? Jeová, Yahvé. Os hebraístas, a maioria deles concorda que deve ser Yahvé. Por quê? Por causa da palavra aleluia. Esse Yah é uma contração do nome de Deus. Aleluia. Louvai a Yahvé. Aleluia. Louvai Yahvé. Aleluia. Não é qualquer coisa, não. Eu já ouvi alguém dizer, não, aleluia é uma palavra universal, qualquer um fala, de qualquer jeito, é louvor a alguma coisa. Não, é louvor a uma pessoa. Aleluia, está ali o nome de Deus. Se louva a Yah. Então, é muito possível que fosse Yahvé, e com certeza não é exatamente um Yahvé do jeito que a gente fala, tinha toda a tonalidade da linguagem original, do hebraico. Gente, isso aqui é uma curiosidade. Quando você lê na tua Bíblia, Senhor,
e essa palavra está em caixa alta, em letras maiúsculas, esse Senhor não é Adonai. Adonai está em letra minúscula. Quando esse Senhor está em caixa alta, no texto original, ou da língua original, é o nome de Deus que está ali. E faz muita diferença quando nós lemos a Bíblia e quando a gente olha esse Senhor em caixa alta, a gente pensa no nome de Deus. Mas ok, esses são detalhes. De alguma maneira, o mais importante não é a gente saber a exata maneira de pronunciar o nome dele, mas sim o significado. Essas pronúncias mudam, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal me chama de Silas. Aqui eu sou Silas. Mas o que vale não é o jeito que pronunciam, é o que eu sou. Nós não temos que ficar extremamente preocupados com isso. Eu lembro de um priminho meu, né, muito pequenininho, ele começou a chamar meu nome e me chamava de Cissa. Eu entendia quando ele me chamava de Cissa, que era eu. Então, a exata pronúncia não é o que mais vale, mas o que significa esse nome. O nome de Deus. O nome de Deus. A questão era essa. E quando Moisés ele pergunta, quem sou eu? Quem sou eu para libertar esse povo? A passagem vai mostrar que a mensagem era, Moisés, a questão não é quem é você, a questão é quem sou eu. Quem é Deus? Diante dos nossos desafios e das lutas que a gente tem, o mais importante que a gente precisa saber é quem é Deus. É claro que a gente tem que saber quem a gente é em Cristo. Nós temos que ter a nossa identidade em Cristo. É verdade. Mas o mais importante, diante dos desafios, é saber quem é Deus. Aquele povo que estava na escravidão, o mais importante era saber quem era o Deus. Quem era Deus? Isso é o que eles tinham que saber. Por isso é que foi dito, Deus dizendo, o meu nome. Agora, significado do nome de Deus. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, e aqui é Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e daí vai especificar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus diz, eu sou o que sou. Você vai dizer a eles que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Se for uma tradução literal do hebraico, seria eu serei o que serei, porque no hebraico não tem o presente, só tem o passado e o futuro, porque na maneira de eles enxergarem, o agora já passou. Então, ou é passado ou é futuro. Mas a ideia não é jogar o futuro. Quando Deus está dizendo, eu sou o que sou, Ele está falando da sua existência. E esse eu sou o que sou é uma junção com Yahvé, corrobora
Yahvé, que fala também de eternidade, do ser que Ele é. Eu sou o que sou. Eu sou. E então, ele começa falando, eu sou o que sou, e depois diz, Yahvé, o Deus dos seus antepassados. As duas palavras, o eu sou como Yahvé, no hebraico, na pronúncia, eles vão ter basicamente o mesmo som. E aqui são coisas que se juntam, Deus falando para que o nome dele seja entendido. Agora, Yahvé. O que significa Yahvé? Yahvé é aquele que existe por si mesmo, que não depende de nada e de ninguém para existir. Yahvé é aquele que é autossuficiente. Yahvé é aquele que tem ausência de nada. Yahvé denota aquele que é sem limites, sem fronteira, aquele que é infinito, aquele que é interminável, aquele que é perpétuo, aquele que está acima e mais além. Yahvé é o poderoso, mas não só o poderoso, Yahvé é o todo-poderoso. Yahvé é aquele que existe e o que sempre existiu. Yahvé é incriado. Yahvé é aquele que não teve um começo. Ele sempre existiu. Isso para a nossa cabeça é muito difícil, porque no nosso mundo o que a gente vê? A gente vê as coisas tendo um começo, um meio e um fim. Eu vejo que começou, teve um começo. Ei, eu tive um começo. Essa construção teve um começo. Tudo teve um começo. Mas como assim? Não teve um começo e sempre existiu? Não entendo. Pois é. Sabe por que Deus é Deus? Porque Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que a nossa cabeça tão pequenininha não consegue comportá-lo de maneira total. Se eu entendesse tudo de Deus, Deus não seria mais Deus para mim. Deus vive em uma outra dimensão, e na dimensão de Deus, que Ele vive não tem começo. Ele sempre existiu. Ele é de eternidade a eternidade. E quando Moisés disse, o que eu vou dizer? Qual é o nome desse Deus? Deus disse, diga que eu sou o que sou. Yahvé, o eterno, aquele que sempre existiu. É Ele que vai tirar você de lá. Eles tinham que saber. Sabe, quando nós passamos dificuldades, lutas, ameaças e nos vemos em situações que de repente parece que não tem como sair de lá. Sabe o que a gente precisa conhecer mais a Deus? Nós precisamos nos aproximar mais dEle. Davi, quando ele estava diante do gigante Golias, ele foi lutar com o Golias disse, vocês vão mandar um guri desse lutar comigo? Eu sou algum cão para vocês mandarem um piá desse brigar comigo com uma funda? E o Davi diz, ei, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a você em nome de Yahvé dos exércitos. Eu vou a você em nome do Eterno, é o Eterno que está comigo. Ele tinha conhecimento do Eterno e do nome e do que ele significa. Salmo 23.
O Senhor é meu pastor. Aquele Senhor é caixa alta, é o nome de Deus. Davi está dizendo: Yahvé, o eterno, aquele que é perpétuo, aquele que sempre existiu, o todo-poderoso, o infinito. Ei, é Ele que é o meu pastor, portanto, eu não vou sentir falta de nada. Deus diz que Ele deseja ser conhecido assim, pelo nome dEle. Por isso a gente tem que conhecer o nome dEle, se aproximar mais dEle e conhecê-lo. É o nome dEle. Ele se revela por intermédio do nome dEle. Esse grande eu sou se fez homem. O grande Yahvé se vestiu de carne e osso. Deus se revelou a Moisés por intermédio do nome dele. Ele se revela a nós também por meio do nome dele. Mas eu e você temos a revelação do grande Yahvé em Jesus. A pessoa de Jesus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê Yahvé. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele disse: nós somos Yahvé, nós somos eternos. Jesus, quando estava aqui, sabe o que ele usou? Ele usou eu sou. E quando ele dizia isso, os religiosos estavam entendendo qual a mensagem que Jesus estava querendo comunicar. Eles ficavam irritados com isso. Mas ele disse: eu sou. Quando ele dizia eu sou, eles lembravam que Deus dissera a Moisés: diga a eles que o eu sou te enviou. Era uma outra língua, um outro idioma, mas a mensagem era esta. O Evangelho de João é muito lindo. O Evangelho de João tem 7 sermões, 7 mensagens. O Evangelho de João tem 7 milagres. O Evangelho de João tem 7 principais eu sou. Não só 7, tem alguns outros, mas 7 principais. Jesus dizendo. E ele disse, João 6, 33, 41, 48, 51, ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou. Eu sou aquele que alimenta. Sou o Senhor da vida. Eu sou aquele que dá vida. Eu sou. Ele disse: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim vai entrar e sair e achar pastagens. João 10, 7, 9. Ele disse em João 10, 11, 14. Ele disse: eu sou o bom pastor. Quando Jesus fez essa declaração, eu sou o bom pastor, o que ele tinha em mente era o que está dito no Salmo 23. E o que aquela audiência remeteria à sua lembrança também é o que está no Salmo 23. Jesus estava dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou o pastor do Salmo 23, eu sou o Yahvé. Naquela época não tinha número de capítulo não, né? Mas é o que a gente entende. Eu sou Yahvé. Eu sou o bom pastor dá vida pela ovelha. Ele disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, 1 e 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Com essas declarações ele estava afirmando: eu sou. Eu sou. Eu sou o grande Yahvé, encarnado. Hebreus capítulo 13, versículo 8.
A Bíblia diz: Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. No Apocalipse, Jesus declarou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou eterno. Eu sou aquele que simplesmente sempre existiu. Eu e o Pai somos um. Diante dos desafios que temos, aquele que conhece o seu Deus. Tem um versículo que eu creio que está no livro de Daniel. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Que conhece, que sabe quem é o grande Yahvé, que vive com o eterno e que a sua confiança não está em si mesmo, mas está no eterno. Esse povo é diferente. Esse povo faz diferença. Ele faz diferença. Filipenses 2, 9 a 11. Diz que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. E diante desse nome, todo o joelho se dobra. Ele é autoridade. Toda a língua vai confessar. Felizes são aqueles que se dobram hoje e que o confessam hoje. Felizes aqueles que hoje dizem: Ele é o Senhor. Porque eles estarão na eternidade. Sobre eles não haverá condenação. Infelizes são aqueles que negam a Bíblia, negam o nome de Deus, negam a existência de Deus. Não confessaram aqui, mas na eternidade vão confessar. No juízo final, estarão condenados. Mas a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Quando ela fala de todo joelho, é todo joelho dos incrédulos. Karl Marx, que disse que religião é o ópio do povo, vai se dobrar e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Os ateus vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Os zombadores vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que o joelho dos demônios vai se dobrar. Vão se dobrar e vão dizer: Ele é o Senhor. Mas nós dizemos hoje: nós conhecemos esse Deus, o grande Yahvé, que está aqui em nosso meio. E Ele quer ser conhecido pelo nome dEle. Pelo nome dEle. O nome dEle que está no nome de Jesus. O nome dEle que é o nome do Eterno. E é a Ele que nós vamos celebrar esta tarde. Ele se fez conhecer. Israel foi liberto do Egito. Eu não sei do que você precisa, mas Ele é mais do que suficiente. E Ele está aqui. O relógio não para. Meu Deus. Nós precisamos conhecê-lo para adorá-lo. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Adoração envolve declaração dos atributos de Deus. Quem não sabe quem é Deus, se é que vai ter uma adoração, ela será muito pobre. Mas quando nós o conhecemos, nós o honramos, nós nos prostramos e nós o exaltamos. E o adoramos em verdade, porque declaramos as verdades de quem Ele é. Ele quer ser conhecido pelo nome dEle.